Graças e paz, querido. Queria compartilhar um texto da Palavra de Deus com você essa noite. Sabe, pensando um pouco nesse texto a respeito de Elias. Lá no livro de 1 Reis 19, a partir do verso 1 ali, até o verso 8, mais ou menos, 9, vem contando daquele tempo em que Elias, depois de fazer aquela maravilha toda de orar, de ser usado por Deus ali para cair fogo do céu, ele diz que a Jezabel faz uma promessa para ele: olha, eu vou acabar com as suas vidas, com a sua história. E ele então sai dali e vai então, diz o texto, em direção ao deserto. Caminho de um dia, caminhando no deserto. Chega debaixo de um zimbro e ele diz assim: olha, Senhor, é a oração dele: Senhor, prefiro morrer. Eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, mata-me. E diz o texto que ele pegou debaixo do zimbro e deitou ali debaixo daquela árvore e descansou. Mas ele estava tão desanimado que deve ter passado do horário e dormiu muito. Diz o texto que o anjo do Senhor chega perto dele, acorda ele: Elias, levanta, Elias. Longa é a sua caminhada. O anjo do Senhor faz comida para ele, traz água para ele no meio do deserto. O anjo do Senhor traz comida, traz água para ele. Ele se levanta, acorda, come, deita de novo. O anjo do Senhor parece que fica por ali tomando conta dele, guardando ele ou esperando ele descansar um pouco. E novamente Elias come, porque é longa a sua caminhada. E novamente ele levanta, então come e bebe a sua água, porque a caminhada dele era longa. Aquela comida fez com que ele pudesse caminhar quase 40 dias, no meio do deserto. Imagine isso. Sabe, irmãos, só que quando você vai olhar a história de Elias, lá em Atos vem dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e que você. As mesmas paixões que nós. Eu fico pensando e quero compartilhar esse pensamento com você. Porque Elias era um homem usado por Deus. Ele pedia e Deus fazia, descia fogo do céu, ficou 3 anos e 3 anos sem chover em lugar nenhum, só quando ele orou de novo. Pediu que descesse fogo do céu e o fogo do céu desceu sobre o holocausto. Sabe, irmãos, a gente olha para Elias assim até aqui, de que homem maravilhoso é ele, como eu gostaria de ser um homem de Deus como Elias era. Mas o texto diz que Elias era um homem de Deus, mas era sujeito às mesmas paixões. Os mesmos sentimentos que você tem na sua vida, ele também tinha na sua vida e na sua história. Sabe, de repente a Bíblia ela é clara nessa parte, porque ela mostra a força de um homem, de um ser humano usado por Deus, mas ela também mostra a força de um homem, de um ser humano, quando ele está cansado. Sabe, muitas vezes a gente anda cansado das lutas, estressados, humilhados. E quem nunca fez essa oração? Senhor, eu prefiro morrer. Senhor, me esquece. Senhor, me deixa aqui no canto, não quero fazer mais nada, não quero ouvir mais nada, me deixa no canto. Sabe, irmãos, eu queria comentar com você nessa noite que é interessante porque o anjo de Deus se coloca do lado dele ali, dá comida para ele, faz a comida, traz a água para ele. Sabe, Elias cansado, ou estressado, ou deprimido, como muitas pessoas a gente gosta de dizer, era um tempo de depressão dele, mas ele está cansado, ele está deprimido, ele está estressado, tanta luta ele passou naqueles dias, e de repente ele está ali deitado, querendo a morte. Senhor, eu quero morrer, não quero mais viver, não compensa mais para mim viver. E o anjo de Deus então traz a comida, traz a água, espera aquele homem levantar, espera aquele servo dele deitar de novo, terminar de descansar e novamente levantar-se de novo para poder caminhar. Sabe, irmãos, eu fico pensando nesse texto, se o anjo de Deus, parou para poder servir Elias, trazer comida, trazer água para ele.
Quando ele deita, quando ele dorme novamente, o anjo do Senhor deve ter ficado por ali em volta dele, ou esperando ele acordar novamente, recobrar a sua força, sabe, se renovar, se restaurar, para que pudesse então estar naquela longa caminhada que o Senhor sabia que ele tinha que caminhar. Sabe, irmão, então aí eu faço uma pergunta. Se Deus consegue esperar ou respeitar a dor de um homem, um servo dele, se Deus consegue respeitar o cansaço, talvez a uma depressão, talvez o cansaço físico de um servo dele, por que eu e você não conseguimos entender isso diante da palavra do Senhor e diante da fraqueza das pessoas? Sabe, as pessoas muitas vezes são fortes, sim, são fortes, pessoas são fortes, nós somos fortes, mas todo mundo tem os seus 5 minutos, tem a sua semana, tem o seu mês, tem o seu ano que você não quer fazer nada, que você está cansado, que você se estressou por alguns problemas, por algumas lutas, por algumas dificuldades que se levantaram no meio da caminhada, porque a caminhada é longa. Sabe, se Deus consegue respeitar isso, por que a gente, como ser humano, como servo de Deus, a gente não consegue respeitar isso? O cansaço dos outros, sabe, a depressão dos outros, a doença dos outros, o mal-estar dos outros. Por que nós achamos que todo mundo tem que ser forte que nem a gente é forte? Por que todo mundo acha que ninguém pode ter fraqueza? Para quem trabalha para Deus, para quem trabalha na sua empresa, para quem gerencia alguma coisa, por que nós achamos que as pessoas não podem estar cansadas, não podem estar depressivas? Sabe, segundo o pensamento, por que nós achamos que somos tão fortes, tão super-homens, que não podemos ficar cansados, não podemos nos estressar, não podemos nos irritar? Que grande erro nós levamos para a nossa vida e que cansaço nós levamos para a nossa vida muitas vezes e para a vida dos outros, cobrando alguma coisa, alguma posição de homem de ferro, uma posição de super-herói das pessoas que estão na frente ou que estão nos ajudando. Sabe, o anjo do Senhor deu comida, deu água para ele, serviu Elias, que estava cansado, pedindo a morte naquele dia. E não é normal uma pessoa pedir a morte, pedir para morrer. E de repente o anjo de Deus dá comida, ele se levanta, olha, deve ter olhado para os lados e voltado novamente para o seu travesseiro, para o seu cantinho, ou virado para o lado, porque comeu, bebeu, mas está cansado, virou para o lado e dormiu novamente. E o anjo do Senhor ficou ali e falando com ele, insistindo com ele, vamos embora, Elias. Se Deus consegue respeitar a nossa fraqueza, por que a gente não consegue respeitar a nossa fraqueza e a fraqueza dos outros? Pense nisso. Nós precisamos ser mais humanos muitas vezes, ser mais líder, ser mais pastor, ser mais pai, ser mais esposa, ser mais filho. Porque não é todo dia que a gente quer sorrir, não é todo dia que a gente quer brincar, não é todo dia que a gente tem que estar alegre, não é todo dia que a gente tem que estar forte. Há notícias que derrubam a gente. Elias era o homem de Deus daquele jeito, mas bastou Jezabel dizer uma palavra, vou acabar com você. Essa palavra acabou com ele. Essa palavra destruiu ele, desanimou ele, colocou ele no estresse, colocou ele no medo, colocou ele num medo tão grande que ele saiu correndo da onde ele estava e foi para um deserto. Se você ler o texto, ele abandona o seu ajudante, o seu amigo no meio do caminho. Parece que ele está num caminho de estresse, quando a gente abandona as pessoas e quer ficar sozinho, não quer ter amigo, não quer conversar com ninguém. Como é perigoso isso na nossa vida e na nossa história. Elias está andando num caminho meio errado, sabe, de cansaço, de estresse, de desânimo. Então ele abandona o seu amigo, que era seu companheiro, que podia conversar, animar, levantar ele. Primeira coisa que ele faz é abandonar. Segunda coisa é querer ir para o deserto, lugar escondido, onde ninguém pudesse achar ele. Sabe, como se de Deus a gente pudesse se esconder, porque a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim que se eu subir ao céu, Deus está, se eu descer ao mais profundo mar, Deus está. Eu não posso me esconder de Deus e Deus me acha onde eu estiver. E acha você também. Mesmo no seu cansaço, mesmo no seu desânimo, mesmo na sua luta, Deus consegue achar a gente para nos fazer animar, para nos renovar, nos restaurar e nos fazer crescer e avançar novamente. Deus faz assim com a gente. Porque Deus conhece os nossos propósitos e aquilo que Ele tem para a gente.
com aquela força daquela comida, daquele ânimo, daquela ajuda que o anjo deu para ele, ele anda 40 dias e vai até o Monte Horebe, monte de Deus. O monte de Deus fala com Moisés, quando falava com Moisés, o monte tremia, fumegava, pegava fogo, porque Deus estava ali. Elias vai para um lugar desse, Horebe, o monte de Deus, onde tem um nome, Deus está presente. E lá, mais uma vez, ele se esconde numa caverna. Deus conhece o seu servo, sabe que ele está numa caverna, e vai lá, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? E Elias diz, eu estou sendo zeloso, eu estou com medo, mataram um monte de gente, um monte de profeta do Senhor, querem matar a minha vida também, querem acabar comigo. Sabe, a notícia que eu tenho é que querem acabar comigo. E de repente Deus diz que passa terremoto, passa fogo, passa barulho, passa vento, passa tudo ali na frente dele. Elias, lá dentro da caverna, se encolhe mais ainda, fica quieto, porque está com medo. Mas diz a palavra que depois de tudo isso, desses barulho de fogo, de vento, veio uma voz mansa e delicada. Elias, que fazes aí? Elias sai para fora porque conhece a voz de Deus. Sabe, irmãos, Elias está nessa luta, nesse tratamento, e Deus sabe como falar com Elias. Deus não vem com estupidez, Deus não vem com grosseria, Deus não vem com gritaria, Deus vem numa voz mansa e delicada para conversar com o seu servo, que está com medo, que está pedindo para morrer, que não quer continuar o seu ministério, que quer parar no meio do caminho. Deus chama ele, mas vai numa voz mansa e delicada para conversar com ele. E quando ele ouve a voz de Deus, Deus diz assim, continue, porque ainda tem muita coisa para você fazer. Você tem um profeta para ungir no seu lugar, você tem um rei para poder ungir ainda. Sabe, Elias sai dali então, diante da presença do Senhor, renovado, restaurado, e vai fazer a obra que ele tinha que fazer. Vai lá, unge Eliseu, unge o rei, e ele continua na sua caminhada. Aqui eu tiro mais uma lição para mim e para você. Sabe, não importa como você está, Deus vai achar você. Deus vai me achar. Deus vai achar a gente aonde a gente estiver. No meio da luta, da dificuldade. Deus vai achar-nos. Deus vai nos achar. E quando Ele achar, Ele vai dizer para mim e para você, a história não acabou. Não terminou aqui ainda. Elias dizia, olha, mataram todos os seus profetas. E eu estou querendo me matar. Aí Deus diz assim, eu guardei 7.000. Sabe, tem muita gente viva, eu estou guardando, eu estou protegendo eles, não é só você não, eu estou protegendo a cada um deles. Sabe, irmãos, Deus quer achar você. Na luta que você tiver, na dificuldade que você tiver, Deus quer achar você. Tenha paciência nesse tempo que você está passando. Tenha paciência, vá pensar, vá orar, vá ler Bíblia, vá conversar com alguém, não fique no canto abandonado. Vai falar com Deus, vai falar com o líder que você tem, com alguém de confiança que você tem, porque a sua história ainda não acabou. A história de Elias ainda não tinha acabado e Deus sabia disso. Eu digo para você nessa noite, a sua história ainda não acabou. Deus ainda tem muitas coisas para fazer através da sua vida, da sua história e do seu ministério. Então não fique parado. Deus vai encontrar você. Deus vai buscar você aonde você estiver, mas dê um tempo. Você tem que dar um tempo, dê um tempo. No tempo certo, Deus vai buscar você, para que você possa terminar aquilo que você começou. A boa obra que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Então tenha muita paciência diante de luta e de dificuldade. Não faça besteira. Não tire a sua vida. Não acabe com o seu ministério, não acabe com a sua família, não acabe com a sua história linda que Deus tem para você. Apenas tenha paciência, porque esse momento vai passar em nome de Jesus e você será abençoado. Passando essa pandemia, gostaria muito que você nos conhecesse. Peniel, Bom Retiro, Pastor Jair, que a gente pudesse conversar, dar um abraço, sabe, tentar resolver problemas que muitas vezes você não está conseguindo resolver. Deus resolve. E muitas vezes nós podemos ajudar também. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.